Fala, meu povo, começando mais uma aula de Matemática 1. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de função de segundo grau. Então, no final da aula passada a gente viu maneiras de encontrar a raiz da função, né? Lá que o gráfico interceptava o eixo x, então significa que ali o y é zero. Que eu vou simplificar aqui, não sei nem porque eu estou falando assim. A gente viu lá a nossa função e ali são as raízes, onde o y é igual a zero, né? E a gente viu algumas formas de achar isso aí. O valor de x para onde o y é igual a zero. E agora eu vou mostrar uma outra forma que usa uma fórmula que você vai acabar decorando aí, de tanto que a gente vai usar ela provavelmente. Ok? Então, a gente tem que o zero vai ser ax² bx mais c. Então esse que era o nosso problema aí. Cadê minha setinha? Esse que era o nosso problema, né? A gente tem o x aqui. Como que eu faço para isolar esse x para conseguir alguma coisa x igual a um valor? Né? Porque é o que eu falei na outra aula. Quando a gente tem um y aqui, quando a gente tem isso aqui, né? O nosso f de x, se a gente jogar um valor para o x é fácil. A gente leva o quadrado, multiplica pelo a, depois soma com b vezes x, depois soma um c e acha meu y. Só que agora eu joguei um valor pro y e eu quero saber um valor pro x. E é aí que mora o problema. Então, vamos ver como a gente vai achar isso aí de uma forma mais prática. A gente acha o x dessa forma aqui. A gente taca nessa fórmula, sendo que o b da fórmula é exatamente esse b, ou seja, o termo que multiplica o x. Esse b também. O a é exatamente esse a que multiplica o x ao quadrado. O c é o termo independente e esse a aqui de baixo também é o mesmo a. Então, se você jogar aqui nessa fórmula os valores, você vai encontrar o seu valor pro x. E aí, se você reparar bem aqui, ó, a gente tem uma raiz quadrada que tem mais e menos. Tá? Eu já vou explicar de onde vem esse mais e menos, mas faz todo sentido ter mais e menos. Tá? Por quê? Porque são dois resultados. A gente vai ter um resultado x1 e um resultado x2. Então, a gente tem o resultado onde você vai interpretar isso aqui como sendo mais, interpretar isso aqui quando esse sinal aqui for menos. Então, o x1 vai ser mais, o x2 vai ser menos, ou vice-versa, tanto faz. De qualquer forma, seu resultado vai se dar desse jeito aí. Então, vamos ver como que a gente faz para chegar nisso daí, nessa fórmula, né? A gente vai fazer ax² mais bx mais c igual a zero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogadinha aí. Eu vou multiplicar os dois lados por 4a. Tá? Multiplicando os dois lados por 4a, eu vou ter isso aí. 4a multiplicando a direita e 4a multiplicando toda a esquerda aqui. Aplicando a distributiva aqui, então. Aqui. E aqui vai dar zero, né? Como a gente já sabe. A gente vai ter isso daí. Então, 4ax² x². Né? 4a² x², na verdade. 4abx, 4ac igual a zero. Beleza. Tudo que eu fiz até agora, eu multipliquei por 4a de um lado, eu posso multiplicar do outro. Devo, né, multiplicar do outro lado também. Tá? E se você repara bem aqui, isso daqui parece 2ax², ou seja, parece alguma coisa ao quadrado. E isso daqui, do meio, parece o meu primeiro vezes 2 vezes um segundo. Ou seja, esses dois termos aqui, né, tirando o 4ac, eles parecem um quadrado perfeito, é quase um quadrado perfeito. O que falta? Falta eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então falta o quadrado desse tal segundo aqui, falta o b ao quadrado. Então eu vou jogar b ao quadrado de um lado, e eu posso, desde que eu jogue b ao quadrado do outro lado também, vai ficar dessa forma. Então eu somei b ao quadrado aqui na esquerda e somei b ao quadrado na direita também. Fazendo isso agora, eu consigo transformar isso aqui, tá? Fatorar, né? Do jeito que a gente já aprendeu. E aí eu vou ter o mais 4ac igual a b ao quadrado. E aí, qual que é a vantagem de tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque lembrando, o que eu quero? Eu quero um x igual a alguma coisa. Eu quero chegar a um resultado para o x. Tá?
Assim não dá, porque eu tenho um x aqui, eu tenho um x aqui. Não tem como isolar ele. Agora vai ter como isolar. Por quê? Porque olha só, eu tenho um x só. Tudo isso aqui, ó, aqui tinha um x ao quadrado, aqui tinha um x. Agora sumiu todo mundo, eu só tenho esse x, só esse x. Então eu vou conseguir isolar ele facilmente. Como que eu vou fazer isso? Dessa passagem para cá, ó, se vocês repararem, esse 4ac, eu passei ele para o outro lado negativo. Tá? Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter isso daqui. Mais ou menos b quadrado mais menos 4ac. Por que mais ou menos? Bom, porque a gente sabe que quando a gente tem 3 ao quadrado, dá 9. Quando a gente tem menos 3 ao quadrado, dá 9 também. Tá? Então, quando eu tiro a raiz aqui, ó, esse aqui seria o meu 9, né, que seria o 3 ao quadrado. Só que ele pode ser menos 3 ao quadrado também. Então, por isso que fica mais ou menos, porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Então, fica esse positivo e negativo aí. E aí, lembrando que o meu objetivo é isolar o x, ó, não tem nada de x aqui. O que eu vou fazer então? Vou passar o b negativo para lá e esse 2a eu vou dividir agora. Dividindo, eu chego na fórmula, tá? Que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que eu esqueci de colocar o nome dela aqui. De qualquer forma, essa é a fórmula, ok? E aí, esse termo aqui, ó, ele vai ser bem importante para a gente, esse b ao quadrado menos 4ac, a gente vai usar ele em bastante cálculos futuramente aí. Então, ele vai receber um nomezinho especial aí, que é o nosso... Eu repeti o negócio aqui? Que é o nosso delta. Eu repeti, é isso mesmo? Tem alguma passagem aqui? Não, tá igualzinho, né? Tá igualzinho aqui, errei isso aqui, não, nada a ver, mesma coisa. Enfim, a gente vai dar um nome especial para isso daqui de delta, ou discriminante. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso delta. Então, em alguns casos, você pode até calcular o delta antes, para você não precisar ficar copiando um monte de coisa e tirar a raiz depois. Ok? E aí, já que a gente vai ter duas raízes, né? Porque como é mais ou menos, já que a gente vai ter duas raízes, a gente vai ter a x1, que aqui ó, é positivo, x2 é o negativo, porque era mais ou menos, né? Já que a gente vai ter as duas raízes, vamos ver o que acontece quando a gente soma as duas raízes, ou seja, isso aqui vai ser um resultado, isso aqui vai ser um número. O que é isso aqui? Isso aqui é um x possível não, é um x que se eu jogar ele na minha função, eu vou fazer um y igual a zero. Se eu jogar isso aqui na minha função, eu vou fazer meu y igual a zero também. Tá? E aí, isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número. Tá? Tudo isso aqui é número. B é um número, B ao quadrado é um número, 4ac é um número, 2a é um número. Então, eu vou fazer uma operação e eu vou resultar num número. O que acontece se eu somar esses dois números? Vamos ver o que acontece. Vamos somar as duas raízes. Vou somar isso mais isso, tá? Como os denominadores são iguais, eles estão sendo divididos por números iguais, partes iguais. Então eu posso somar eles tranquilamente. Eu só juntei aqui, ó. O que era menos continua menos. Se você ver bem, aqui eu tenho mais a raiz. Aqui eu tenho menos a raiz. Então, isso aqui vai sumir, tá? E o menos b. Então eu estou devendo R$2, devendo mais R$2, então eu vou dever R$4. Então aqui vai ficar 2b, tá? Então vai ficar 2 aqui sumiu, né? B menos B. Vai ficar menos 2B sobre 2A. Dessa forma, a gente vê que se você somar as duas raízes, a gente vai ter que é menos B sobre A. Ou seja, tá lá na nossa função, que a gente tem isso daqui, ó. AX quadrado mais BX mais C. Se você pegar o B, dividir por A e inverter o sinal, ou seja, fazer negativo, você vai ter a soma das raízes. No que isso vai ser útil? Calma, isso aí vai ser útil. Vamos fazer outra coisa agora. Vamos multiplicar essas raízes para ver se aparece alguma coisa interessante. Então é a mesma coisa. Eu tenho positivo, tenho negativo, vou multiplicar. Então multiplicando as raízes, vou obter o produto dessas raízes. Vou multiplicar elas aqui, tá? Bom, multiplicação como que acontece? Eu multiplico quem está em cima por quem está em cima e multiplico quem está embaixo por quem está embaixo. Então, embaixo vai ficar 4a².
E aqui, ó, se você ver, ó, eu tenho uma coisa aqui e aqui. Multiplicando aqui, agora é positivo e negativo, outra coisa. Então isso aqui, ó, é uma diferença de quadrados, tá? Onde o b vezes o b aqui vai dar b ao quadrado, menos o quadrado desse daqui, ó. Só que esse aqui é uma raiz, então o quadrado dele vai ser ele mesmo, ok? Então b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac. Se você não entendeu esse passo aqui, é só se desenvolver. Faz b menos b vezes menos b vezes a raiz vezes menos b, e a raiz vezes a raiz. Você vai ver que você vai chegar nesse resultado aqui, ok? E aí, como você pode enxergar aí, ó, que a gente tem um menos, então eu vou inverter o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então vai ficar dessa forma aqui. Então esse b ao quadrado e esse b ao quadrado vai sumir, e aqui vai ficar 4ac. Então, o produto das raízes vai ser c sobre a. Por quê? Porque o 4a vai sumir com esse 4, e aqui tem dois a's, né? Então vai sumir com um a. Então c sobre a vai ser o produto das raízes. Então, lá na nossa função, c sobre a é o produto das raízes. No que isso ajuda, né? Bom, eu tenho que a soma das raízes é menos b sobre a, eu tenho que o produto das raízes é c sobre a. Então, naquele exercício que a gente resolveu no final da aula passada, eu posso resolver ele assim, ó. Eu tenho menos 6x, não, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Como que eu faço para descobrir o meu x aqui, né? Qual x que satisfaz essa equação aqui? Bom, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 8. Eu tenho que isso daqui, esse menos 6, né? 6. A soma das raízes vai ser, a soma das raízes vai ser menos 6, que é o 6 aqui, sobre 1, e aí eu tenho um sinal negativo na frente. Então, a soma das raízes é 6, ok? Então, a soma das raízes é 6. O 8 é o produto das raízes, então 8 sobre a, porque aqui é 1, né? 1x, eu tenho 8 sobre a, que vai ser 8 sobre 1, então o produto das raízes é 8. Então, pensa em dois números, quais são os números possíveis, que quando você soma eles, você tem 6, e quando você multiplica eles, você tem 8, tá? Então, você soma eles, você soma um número mais outro, dá 6. E você multiplica esses dois números e dá 8. Você vai perceber que os números é 2 e 4. Soma 2 mais 4 dá 6, ou seja, a soma das raízes é 6, 2 mais 4. O produto das raízes é 8, 2 vezes 4 é 8, e assim a gente acha o resultado facilmente, ok? Então, ó, temos vários jeitos de achar as raízes aí. A gente consegue fazer por fatoração, a gente conseguiu descobrir também como que faz por fórmula de Bhaskara, que é o que a gente mais vai usar provavelmente, soma e produto, que a gente chama isso aqui de soma e produto, porque eu consigo calcular a soma das raízes, consigo calcular o produto das raízes, então eu consigo fazer por soma e produto, e vai ter mais um jeito aí que eu vou ver, que a gente vai ver, que a gente vai fatorar de um jeito diferente, mas é num caso especial. Mas quando é uma função normal, ax² mais bx menos c, a gente vai ter esses casos aí para conseguir resolver, ok? Qual que a gente usa? Qual for conveniente na hora, ok? Não adianta você olhar os números aqui e não conseguir fazer uma soma e produto rapidamente. Se você demorar mais para fazer a soma e produto do que para simplesmente aplicar na fórmula, compensa fazer a fórmula. Se você bater o olho e conseguir enxergar um quadrado perfeito e conseguir já fazer, não necessariamente um quadrado perfeito, né? Mas se você conseguir hoje enxergar uma fatoração, fatora e você vai achar as raízes, ok? Então, você escolhe qual vai ser mais conveniente na hora, ok? Agora vamos ver o delta e o gráfico. Quais relações eles vão ter aí, tá? Nosso delta pode obter valores positivos, pode ser igual a zero e pode ser menor que zero. Tá? Lembrando que o delta é aquele lá que fica dentro da raiz, tá? Então o delta aqui é aquele triângulozinho, tá? Onde a gente tem a raiz do triângulozinho, onde o triângulozinho é b² menos 4ac. Ok? Beleza. Então isso aqui é o delta. Isso aqui pode ser positivo, pode ser negativo,
pode ser menor que zero. Por que ele pode ser menor que zero? Porque o b ao quadrado aqui sempre vai dar alguma coisa positiva. Só que eu tenho menos 4ac. Se o 4ac for maior que o b ao quadrado, então quando eu vou tirar, eu vou acabar tirando aqui e aí eu vou ficar negativo. Se os dois forem iguais, eu vou ficar zero. Se o b ao quadrado for maior, eu vou ter positivo aqui dentro da raiz, tá? E aí, nosso A pode ser positivo e nosso A pode ser negativo, ou seja, a parábola pode estar virada para cima ou virada para baixo. E aí a gente vai ter alguns comportamentos aqui. Então esse aqui é o meu eixo X, ok? Sendo esse meu eixo X, eu vou ter minha parábola. A parábola aqui nesse caso, ela vai ter delta maior que zero, A maior que zero, ou seja, ela vai ter a boca para cima, tá? E aqui embaixo ela vai ter a boca para baixo. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando delta for positivo, eu vou ter mais ou menos... Ó, olha lá, nossa fórmula lá, ela tem mais ou menos raiz de delta. Então se liga, ó, eu tenho mais ou menos raiz de delta. Se o delta for positivo, eu vou ter uma raiz aqui e eu vou ter mais ou menos, ou seja, eu vou ter duas raízes, tá? Vou ter dois resultados para o x. Então o gráfico vai cruzar duas vezes o meu eixo, ó, duas vezes ele vai cruzar o meu eixo, ok? Então, se o meu delta for positivo, eu vou ter duas raízes possíveis. Duas raízes é o quê? Dois valores para x possíveis que vão zerar a minha equação, tá? E se o delta for zero? Bom, se o delta for zero, aqui você vai entender que a raiz de zero é zero. Se eu somo zero ou tiro zero, é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, eu não vou ter duas raízes diferentes. Eu vou ter duas raízes iguais, tá? Aqui é mais, vai ser uma raiz, aqui é menos, vai ser outra raiz. Sim, só que elas vão ser iguais, porque se eu somo zero ou tiro zero, dá na mesma coisa, porque o zero não vai mudar nada na soma nem na subtração. Então, o meu gráfico ele vai só tocar o meu eixo aqui, ó, ele vai só tocar uma vezinha aqui, ó, só vai tocar. Então eu vou ter uma raiz, tá? Uma raiz apenas. E vai ter um caso que no momento aqui a gente não vai desenvolver muito bem, mas o delta ele pode ser também negativo. Se o delta for negativo, a gente vai ter raiz negativa. E aí a gente vai ter um problema. Por quê? Porque quanto que é a raiz de menos 4? Quanto que é a raiz de menos 4? A gente sabe que menos 2 vezes menos 2 dá 4, dá mais 4. 2 vezes 2 dá 4. Quanto que dá menos 4? Quais números iguais eu consigo multiplicar que vão dar menos 4? No nosso universo real, não existe esse tipo de número, que eu multiplico ele por ele e dá um número negativo. Por quê? Porque sempre que eu multiplico dois números, eles vão dar positivo. Sempre. Porque pode ser negativo vezes negativo ou positivo vezes positivo. Até porque os números são iguais. O único jeito de dar uma multiplicação negativa é se um for negativo e o outro for positivo. Se um for negativo e o outro for positivo, os números são diferentes. Então não vai ser uma raiz. Tá? Então, no caso dos reais, a gente não tem esses números. Então, as nossas parábolas elas não vão encostar o eixo x, elas não vão ter uma raiz. Ou melhor, vão ter raízes, só que vão ser raízes imaginárias. E aí, a gente vai ver futuramente o que são os números imaginários, ok? São os números que a gente vai usar para resolver exatamente esses problemas da raiz quadrada de números negativos aí, ok? Mas por hora, essa aqui é só uma observação de uma possibilidade, a gente vai trabalhar mais com esses casos aqui. Então, se você resolveu o seu delta, você viu que o delta deu positivo, você sabe que você vai ter duas raízes reais. Você vai ter duas raízes, é garantido. Se o seu delta der zero, você vai ter uma raiz. Por que você vai ter uma raiz só? Porque se eu somar ou tirar, tanto faz, o meu delta vai continuar. Não vai fazer diferença nenhuma na minha conta. Então, fica aí esse conceito. E o vértice do gráfico, né? Você vai ver que a gente tem uma pontinha do nosso gráfico que ela sobe e desce, e é isso que determina as coisas, né? O vértice do gráfico a gente vai obter sendo esse pontinho aqui, tá? É o último pontinho, onde ele é só um ponto, é o único lugar da parábola que só tem um x para um y. Por quê? Como assim um x para um y? Porque, ó,
aqui, um x não, um x para um y. Aqui, ó, quando eu pego esse y aqui, ó, eu tenho 2x possíveis para ele. Eu tenho esse x possível e tenho esse x possível. Em qualquer lugar que eu cortar a parábola, ela vai interceptar 2 vezes a minha parábola. Menos na pontinha. Quando eu cruzo na pontinha, quando eu corto na pontinha, só vai ter a pontinha. Então só vai ter um x para um y, tá? Então o vértice da parábola é um lugar da parábola em que só tem um x e um y. É um ponto só, é um ponto apenas. Ok? Então ele vai ter um x do vértice e o y do vértice. Ok? E aí, como que a gente faz para calcular o x do vértice e o y do vértice? Vai ser por fórmula também, tá? Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, ok? Ou seja, a coordenada do vértice no nosso plano cartesiano o vértice é menos b sobre 2a, vírgula, menos delta sobre 4a, ou seja, esse aqui é o meu x e esse aqui é o meu y. Esse valor aqui é esse daqui e esse valor aqui é esse daqui, certo? Como que a gente usa isso aí? Tá? Um exercício rápido aí só para a gente visualizar o vértice da parábola. Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em função do tempo, em segundos, pela expressão h de t é igual a 3t menos 3t ao quadrado. Em que h é a altura atingida em metros, ou seja, h é o tanto que o grilo consegue alcançar em metros. Em que instante t o grilo retorna ao solo? Então, ó, isso aqui ó, é uma parábola, tá? Ó, 3t ao quadrado, 3t. Tá? A gente tem o termo a, que é o menos 3, termo b é 3, o c a gente não tem. Então o grilo vai fazer assim, ó. Certo? Ó, o termo menos é o que acompanha o a. Então o grilo vai fazer assim. Eu escrevi isso aqui, né? Ó, reorganizando aí para ficar bonitinho para a gente ver na ordem que a gente estudou. O t ao quadrado é negativo, ó, é menos 3. E positivo é o b. Com o a negativo, a gente sabe que a parábola vai ter esse formato aqui. Inclusive esse aqui eu coloquei no gráfico, tá? Para ficar bonitinho. A gente sabe que a parábola vai ter a boca para baixo porque o meu a é negativo. Então isso aqui faz sentido. Ó. O grilo saiu daqui, pulou, atingiu uma altura, retornou ao solo. Tá? Então, ó, em que instante o grilo retorna ao solo? O que é o solo? O solo é quando a altura é zero. Se minha altura é zero, significa que eu estou aqui. Ó. Se eu estou aqui, significa que o meu y é zero. Se meu y é zero, significa que o meu h é zero, significa que eu estou em busca das raízes da minha equação. Tá? E perceba, onde que ele vai estar no solo? Ele vai estar no solo no ponto zero, porque quando ele partir, vai ser o ponto zero dele, vai ser o tempo zero, tá? Porque está em função do tempo. Conforme o tempo passa, a altura do grilo muda. Tá? Então, ó, ele saiu do solo no tempo zero, pulou e voltou. Aqui pelo gráfico a gente consegue ver, né, ó, que ele saiu do solo no tempo zero e retornou no tempo 1, ou seja, em 1 segundo. Tá? Em 1 segundo ele saiu e voltou. Então, no gráfico aqui já dá para dar a ideia da resposta, que a resposta vai ser 1. De qualquer forma. Tá? Vamos ver aqui como que a gente faz para zerar essa função. Tá? E aí vai ter o outro método que eu vou mostrar aqui, que é o caso especial que eu falei, é quando o meu c é zero. Tá? O c aqui é igual a zero. Então, eu consigo colocar o meu t em evidência. Ó, solo é h igual a zero, né, que eu expliquei agora antes, né, que quando ele quer retornar ao solo, significa que ele quer um h igual a zero. Então, o zero, ó, h igual a zero, h igual a zero, zero igual a menos 3t ao quadrado mais 3t, certo? Dessa forma, a gente vai isolar não, colocar o t em evidência. Não, eu fiz pela forma, é verdade. Eu fiz aqui o slide, eu preparei por Bhaskara primeiro e depois eu fiz o jeito diferente, o jeito alternativo, verdade. Então, vamos substituir aqui, ó. O b é 3, b quadrado aqui vai ser 9, menos 4ac, só que o c é zero, então isso aqui vai zerar, tá? Então, ó, menos 3, porque tem negativo, ó, tem um sinal de menos, então o b é 3. Menos 3, mais ou menos, raiz, b ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4a
que é menos 3. C é 0, porque tem um mais 0 aqui, ó, que é o meu C. Ok? Então isso aqui vai sumir, a gente sabe que vai sumir. E aqui o 2 menos A, 2 vezes A, vai ficar 2 vezes menos 3, que vai ficar desse jeito aqui. Então 9, o 0 sumiu, então menos 3, mais ou menos, a raiz de 9, menos 6. O T vai ser menos 3, mais ou menos 3, dividido por 6. Então a gente pode ter o T1 somando menos 3 mais 3 dá 0, dividido por 6 dá 0. Ou o T2 vai ser menos 6 dividido por menos 6, que é a mesma coisa que 6 dividido por 6, que vai dar 1 segundo. Aqui o 0 não nos interessa, porque o 0 não é quando ele retorna ao solo. O 0 é quando sai do solo, é quando ele começa o pulo dele. Ele retorna no 1 segundo. Outro jeito é, como eu disse, o solo é o meu H0, eu vou isolar o meu 3T. Eu isolei 3T. Então, ó, aqui eu tenho um fator onde tenho 3T e menos T mais 1, ok? Então, um desses tem que ser 0. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação que dá 0. Então, ou esse termo é 0, ou esse termo é 0. Para esse termo ser 0, é fácil, é só o T ser 0. Então, o T1 pode ser 0. Para esse termo ser 0, é só ser 0. Então, esse 0 vezes qualquer coisa vai anular. Vai ficar 0. Ou menos T mais 1 igual a 0. Menos T mais 1 igual a 0. Menos T mais 1 igual a 0. O que o meu T precisa ser para quando eu somar 1 ficar igual a 0? Ou seja, T vai precisar ser quanto? T vai precisar ser 1. Porque se o T for 1, vai ficar menos 1 mais 1 igual a 0. E vai dar certo. Então, o T pode ser 1. E assim a gente consegue resolver quando não tem um C. Ok? Então, assim é muito mais rápido. Certo? Qual a altura máxima atingida em metros? Não. Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo? Tá? Isso é a alternativa B de bola. Como assim a altura máxima? Bom, a gente vê que o grilo pula e ele chega num ponto e cai. Ok? Então ele chega numa altura máxima. Quando você pula, você atinge um pico de altura. No caso aqui, a altura máxima é o pico da altura. Então significa que é o maior H que a gente vai ter. O H é representado, ó, H seria o nosso Y. Então o H está nesse eixo aqui, ó, no eixo em pé. Então o nosso pico de altura é isso aqui, ó. Que número que será que é esse daqui? Que número que é esse, tá? A gente sabe qual que é o tempo? Sabe? O tempo é só a gente vir aqui, ó. O tempo aqui dá para ver que é meio, tá? Mas de qualquer forma, isso aqui depois a gente vê. Se o exercício perguntasse em que tempo, em que instante ele atinge a altura máxima, a gente teria que calcular o quê? O x do vértice. Mas como a gente quer a altura máxima, a gente vai ter que calcular o y do vértice, ok? Então, o maior h que a gente tem é o y do vértice, ok? Tem que interpretar nessa hora, tá? Ele quer a altura máxima. A altura é o meu y. Então, eu quero meu y máximo. Então, vai ser a parte máxima lá em cima. E perceba, tá? A gente tem a altura máxima quando a parábola ela é com a boca virada para baixo, porque ela vai ter um máximo. Se a parábola tiver a boca virada para cima, ela vai ter um valor mínimo. Então tem essa diferença entre máximo e mínimo. Ok? Então o x do vértice pode ser tanto o máximo da nossa parábola, quanto ele pode ser o mínimo da nossa parábola. Depende do formato da parábola, depende do nosso A. Ok? Vamos lá. Como que a gente calcula o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Na alternativa anterior, a gente viu que o delta é menos b quadrado menos 4ac. A gente viu que isso aí dá 9, tá? Que aqui vai zerar, porque não tem o c, e b quadrado é 3 ao quadrado, tá? Menos vezes 4a aqui vai ficar 9 sobre 4 vezes menos 3, vai ficar que o y do vértice é 9 sobre 12, que é igual a 3 quartos. Então a altura máxima é de 3 quartos de metros ou 0,75 metros. Se ele perguntasse em centímetros, né, seria 75 centímetros. Mas como ele perguntou em metros, a gente tem que é 0,75 metros. Ok? Por hoje é só então. Tá? A gente... Essa parte de equação do segundo grau aí já era.
E aí na próxima aula a gente vai fazer só exercício. Talvez a gente use 2 aulas para fazer só exercício de função de segundo grau. Vou ver, não sei, não tenho certeza. Mas a gente vê o que a gente faz, ok? Talvez eu misture, na verdade, equação do primeiro e do segundo grau para a gente ver tudo junto e vocês verem que tudo se encaixa um pouquinho, beleza? Então, por hoje é só. E também para a gente dar uma relembrada de função do primeiro grau, que vai ser bem importante. Bom, por hoje é só. Até amanhã, então. E se cuidem, viu? Fiquem em casa aí, se você pode. Lave bem as mãos, cuide das pessoas aí ao seu redor. Cuide de si mesmo. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Falou, muito obrigado. Até mais. Tchau.